Se liga só, família, hoje eu trago pra vocês um pouco de spoiler, meus amigos. Acho que não dá pra dizer se é spoiler exatamente, porque vazaram algumas coisas da tradução da light novel de Yukoso. Estamos falando especificamente do segundo ano, volume 12, cara. Tem bastante coisa rolando, né? A batalha mais épica de todas iria acontecer agora entre Ryuen e Sakayanagi. Quem será que vai ser expulso no final das contas? Bom, hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho e eu te trazer tudo o que eu sei, todas as informações que foram traduzidas pra linguagens da gringa. Por isso que eu não tenho todas as traduções específicas pra trazer pra vocês. Só o que eu tenho vai ser isso aqui que a gente vai comentar. Mas dá pra tirar muitas conclusões a partir daí. Então se prepara, vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, eu já tenho que falar pra vocês o seguinte: sei que vocês se amarram em Yukoso assim como eu, então vamos voltar um pouquinho pro último volume pra gente dar uma olhada no que tava se armando para esse novo volume aí, né? O que estava acontecendo. Nós sabemos que o Kiyotaka, ele participou de uma reunião de intercâmbio que reunia todos os estudantes com habilidades acadêmicas e habilidades esportivas. Ele inclusive conheceu muitos alunos do segundo ano ali, mas é menos familiar com os do primeiro ano, menos Tsubaki. Hashimoto, que se aproximou dele casualmente, estava lamentando a falta de desafios, só que reconhecia a importância deles formarem as conexões. O Kiyotaka ajudaria a integrar Yamamura ao grupo, que esteve visivelmente tímido o tempo todo. E durante o almoço, o Hashimoto liderou as atividades do grupo, incentivando as participações de todos. E no encontro posterior, o Kiyotaka ele encontrou com o Nagumo, cara, e a Sakina, que expressaram uma certa frustração por falta de desafios também no campo de treinamento em comparação com o ano anterior. O Nagumo, ele revelou que ele pretendia ir para a universidade sem depender dos privilégios da classe A, tá ligado? Ia propor, inclusive, uma competição amigável entre o Kiyotaka e ele durante uma reunião de intercâmbio. O Nagumo via isso como uma última oportunidade de enfrentar ele diretamente, apesar do baixo risco envolvido. Acontece que, tipo assim, a gente sabe que o Nagumo era o tipo de pessoa que ele queria enfrentar a todo custo o Manabu, e agora ele tá querendo fazer a mesma coisa com o Kiyotaka, porque o Manabu era o tipo de pessoa que chegou e falou que o Kiyotaka era um cara digno de nota, tá ligado? Enquanto isso, o grupo do Kiyotaka se adaptava ao ambiente do acampamento, com o Hashimoto assumindo um papel de liderança ativa na ausência da Kiryuin, e eles se prepararam para as atividades. O Kiyotaka aceitou o desafio de participar de todos os jogos propostos. Ele era bom em tudo, e o longo segundo ano estava finalmente chegando à fase final, com o último exame especial agora. O exame especial de fim de ano, que normalmente acontece. Cada classe tem que selecionar previamente 3 representantes. Um vanguarda, um de centro e um capitão, para eles poderem disputar ali, um general, né, o capitão. Eles tinham que disputar as partidas eliminatórias contra os representantes da classe adversária. No entanto, o conteúdo do exame não era conhecido até o dia do exame. Ninguém ia saber o que ia rolar. Então a gente tem aí Ryuen e Sakayanagi, onde apenas uma pessoa vai sobreviver, e o clímax do arco do segundo ano, né, da série apocalíptica escolar extremamente popular está chegando. Nós temos muitas loucuras acontecendo. Esse volume não só atendeu às expectativas do que a galera estava esperando, mas também superou certas áreas de expectativas. Só que alguns aspectos com certeza vão te decepcionar, porque me decepcionaram também. Mas vamos lá, a gente vai chegar nesses pontos. Se você se lembra, cada classe eles agora vão competir, como a gente falou, 3 posições, cada uma vai ter alguns substitutos também. E olha só, dá pra você pensar que o Yanokoji seria um substituto, só que na verdade ele não é um substituto. Ele, na verdade, se torna o general da classe dele. E dá pra meio que imaginar que ele seria o general, só que não, a gente não imaginava que colocaria ele numa posição tão importante tão cedo nessa disputa, né? Só que esse exame especial final do segundo ano, o Yanokoji já tinha que provar as habilidades dele. E ele já tinha mostrado um pouquinho das habilidades, por isso que a galera começou a colocar lá. Isso basicamente serve pra ele deixar claro pra todos, tipo assim: rapaziada, tô aqui e eu sou melhor do que vocês, entendeu? Agora, da classe do Ryuen, eu esperava que o Ryuen fizesse Katsuragi General, que desempenharia uma posição inferior para eliminar os alunos de classificação mais baixa, que ocupavam as posições menores. E isso acabou sendo errado, galera. O Ryuen foi o general da classe dele. E eu acredito que o Katsuragi estava ali como se fosse o cara do centro, né? Mas era meio óbvio que Kanzaki não estaria dentro dessa jogada. E agora, galera, sério, o negócio é o seguinte: o melhor momento para Maezona aparecer
era agora. Ela de fato apareceu, tá ligado? Ela já fez a aparição antes, lá no volume 10 do segundo ano, né? Antes do exame especial de sobrevivência de eliminação. A Maisano se opôs a Horikita, assumindo uma posição de líder da turma no exame lá e acabou pedindo uma discussão mais profunda com ela. Só que no exame especial de fim de ano, antes da partida da Runan Ichinose, Kiyotaka nomeou a Maisano como um traidor, tendo dito a Ichinose para também chamar ela de traidor, como parte do seu acordo secreto para terminar em empate. Kiyotaka já fez várias pessoas investigarem essa garota específica. E o Hashimoto abordou Maisano ali e ela se apaixonou por ele. Só que pro Hashimoto, a Maisano era só como se fosse uma peça num tabuleiro de xadrez. Eu falo muito isso aqui, né? Ela é usada como se ele quisesse, tá ligado? E ela tava ali coletando informações sobre o Kiyotaka pro Hashimoto, incluindo o Kiyotaka sendo escolhido como representante pro exame. Como resultado, a Maisano enfrentou a expulsão. Ela ficou ansiosa, né? Pede desculpas e pediu perdão, tudo, só que o Kiyotaka recusou. Com raiva, a Maisano afirmou que nunca perdoaria o Kiyotaka antes de deixar a aula. Mas voltando aqui pro Ayano Koji, galera, sendo o general da parada, o Ayano Koji aparentemente ele não seria o general inicialmente, mas quando aceitou, vieram algumas condições. A primeira condição é que a Horikita vencesse sem precisar da ajuda do Ayano Koji. Se ela fizesse isso, ele prometeu ajudar ela no futuro com todo o poder que ele tinha. Ou seja, hardcore. A segunda condição é que se o Ayano Koji tivesse que intervir como general para ajudar ela, ele não ajudaria mais no futuro. Similar ao que o Koenji tá fazendo, tá ligado? E a terceira condição é que, se o Ayano Koji saísse para ajudar como general e eles ainda perdessem, ele teria que ajudar a Horikita com todo o seu poder por meio ano. Então assim, são algumas condições na qual ele sai ganhando de todas as formas, né? Agora, vamos falar sobre os alunos de cada classe, a posição que eles ocupam também. Na turma do Ryuen, a gente tem Ryuen, Katsuragi e Nishino, né? Para a turma da Ichinose, era Ichinose, Kanzaki e Yamaguchi. Que eu tô falando agora são do general para as classes mais baixas, tá? General, do meio e a vanguarda. Lá na aula da Sakayanagi, na turma dela, era a mesma, né? A Sakayanagi, Kito e Sanada também. Na classe da Horikita era Ayano Koji, Horikita e o Hirata. Óbvio que o Hirata estaria incluído nessa, porque agora eu acho que ele é um dos mais competentes para tá. Talvez o Koenji fosse o melhor? Provavelmente, mas o Koenji não tá nem aí pra nada, né? Então é mais fácil deixar o Hirata mesmo. E parece que a estratégia de usar uma figura mais forte como general, enquanto o líder atual da turma assume uma posição menor, foi a mesma que a Horikita usou, em vez do Ryuen fazer isso. Também tem um momento no volume em que o Ayano Koji acaba sendo abordado pela Haruka ali, que quer reconciliar a amizade com ele, mas eles são interrompidos por Amasawa, a Ichika que aparece, né? Ela agradece muito ao Ayano Koji por impedir ela de prejudicar o Nagumo lá no segundo ano do volume 11, e o Ayano Koji também disse a ela algo que ele quer que ela continue fazendo, continue investigando as verdadeiras intenções do Nagumo, né? E agora a gente vai para a parte que tiveram algumas traduções. Um dos destaques desse volume é que a Horikita desafiou o Ayano Koji, mas acabou perdendo da forma mais horrível possível. Óbvio, as regras do exame são um pouco ambíguas aí no momento, porque não temos todas as traduções completas e não dá para saber o que vai acontecer, e como só vai ser no dia do exame que vai sair, a gente não sabe, mas aparentemente é algo como um jogo de adivinhação, onde os representantes de uma classe têm que adivinhar os papéis dos outros ali. E basicamente, se rolar algum ataque ou dominação de cada um dos lados, a gente sabe que isso é basicamente um jogo de xadrez ali, onde os peões estão sendo as pessoas que têm que ser descobertas. Os papéis dos outros representantes de classes não são divulgados para as pessoas, e isso parece até simplista, mas aparentemente as regras desse jogo são muito mais complicadas do que elas parecem pra gente. Então, galera, a Horikita perdeu pra Ichinose também, tá? Só que depois disso, algo ainda mais insano aconteceu. A Horikita perder pra Ichinose, ela começou a chorar. O que é compreensível, tranquilo, perdi pra Ichinose, vou chorar e tal, já que ela deu o melhor que ela podia e mesmo assim foi derrotada, mas ela finalmente ali se emocionou, e essa nem é a parte mais braba. A parte mais louca é quando a Horikita tava chorando e o Ayano Koji abraçou ela pra consolar ela bem ali. O que, mano, as coisas começaram a explodir na mente, tá ligado? Ele fez aquilo na frente da Ichinose. Ninguém imaginava que essa parada fosse acontecer, principalmente pelo fato da Horikita tá se aproximando bastante do Kiyotaka, eles terem trocado aqueles sorrisos, né, nos volumes anteriores, e a Ichinose agora tava em yandere total. Mas quando a Ichinose sorriu pra Ayano Koji, ele olhou pra ela com uma expressão de nada, vazia, tá ligado? Isso ainda não era a parte mais insana. Mais tarde, lá no exame, a Ichinose enfrentou o Ayano Koji, e aí é que ele revelou que ele foi que manipulou o tempo todo ela, tá ligado? Ela era a ferramenta dele. Ele também contou pra ela que a pessoa que expôs o furto dela não foi a Sakayanagi não, mas foi ele mesmo.
o que começou a jogar as cartas na mesa ali, enfatizando que ele estava usando ela o tempo todo. Com essa revelação, a Ichinose se desmoronou e ficou emocionalmente mal, tá ligado? E o Ayano Koji derrubou ela por total. A razão pela qual ele fez isso não foi só para ele vencer, mas também porque ele percebeu que ela tinha mudado e já tinha crescido significativamente, especialmente uma pessoa mentalmente crescida agora graças a ele. E foi a mesma coisa que ele fez com a Kei, ele também fez ela crescer. Ele queria saber como que a Ichinose ia reagir quando ela descobrisse isso tudo. E ele, na verdade, não era o salvador que ela imaginava que ele fosse, tá ligado? E como ela funcionaria depois disso tudo, se ela conseguiria pensar. Isso era simplesmente a parte mais braba de todos, o mais insano. Então, será que a Ichinose, ela planeja se transferir agora para a classe do Kiyotaka? Ou ela vai quebrar o coração dele, ele se transferindo para a mesma classe de alguma maneira? Sei lá, mano. Isso é loucura de se pensar. Mas, assim... Indo direto ao ponto, né, que a gente estava esperando, a batalha de todas, sim, Ryuen versus Sakayanagi. Todo mundo estava aguardando isso aí, não tem como não falar, ansiosa, a gente já comentou disso, já vieram imagens dos outros volumes. Cara, essa batalha aqui é a batalha que vai impactar significativamente a história, independentemente de quem seja expulso. E quem saiu vencedor dessa batalha? Ninguém. Exatamente, galera. Olha só. Uma parte que eu falei que vocês iam ficar decepcionadas era essa. Como é que acabou isso aí, segundo alguns rumores, tá? Porque é o que eu falei, isso não tem nenhuma confirmação exata de que é. Foram alguns spoilers que saíram na internet. É muito complicado a gente falar de fato se aconteceu ou não. Não dá pra entender por que essa decisão foi tomada. Mas... eu já tinha falado pra vocês que de alguma forma isso ia acontecer. Pra quem assistiu meus vídeos aqui e acompanha o Kozo no canal, sabe que eu comentei sobre isso. Provavelmente que o Otaki ia dar um jeito, alguém ia dar um jeito de não acontecer pra nenhum dos dois serem expulsos. E assim, com base no que foi dito, primeiro o Ayano Koji visitou o Ryuen. E o propósito dessa visita do Ryuen era aconselhar o Ryuen a não fazer nenhuma jogada suja no exame especial, que era o tipo de jogada que ele costumava fazer, né? Ele queria que o Ryuen abordasse o exame de frente, sem usar nenhum dos métodos pouco ortodoxos que ele sabia usar. Aparentemente, mais tarde no exame, quando o Ryuen e a Sakayanagi estavam se enfrentando ali, lutando entre si, o Ryuen ainda não tinha perdido. Ele ainda tinha uma vida restante, só que ele admitiu a derrota. Mas no último momento, o Hashimoto entregou uma mensagem do Ayano Koji para Sakayanagi. O Ayano Koji pediu para Sakayanagi que ela desistisse. Ela entendeu essa mensagem quase que imediatamente quando recebeu. Basicamente, o Ayano Koji estava dizendo para Sakayanagi que ele queria enfrentar o Ryuen no terceiro ano. Se ela derrotasse ele agora naquele momento e expulsasse ele, isso afetaria a batalha com o Ayano Koji. Porque o Ayano Koji não lutaria contra ela com toda a sua determinação. Ou seja, ele jogou ali uma chantagem emocional pro lado dela. Então, quando ela entendeu isso, a Sakayanagi perdeu a partida. Isso basicamente significa que os dois perderam, tanto a Sakayanagi quanto o Ryuen. No final do volume, o Ryuen até comenta que, mesmo que os dois tenham perdido, ainda tem um vencedor claro e um perdedor claro nisso daí. E assim, galera, é uma coisa que muita gente não esperava que fosse acontecer, mas a gente acertou nas previsões. Se você está preparado para uma batalha entre dois personagens com tanta exposição e expectativas, é até normal que no final algum deles seja expulso. O que aconteceu aqui foi algo que até fugiu, de fato, do que o próprio autor disse, né? Porque ele tinha falado pra gente que ia ter uma expulsão importante logo na história. Ou pode ser que seja alguém, uma outra pessoa que tenha uma expulsão importante e não essa. Porque pensa só, a gente pode pensar que a Sakayanagi desistindo, ela pode ser expulsa, tá ligado? E aí? O fato da Sakayanagi querer ver o rosto do Ayano Koji depois de frustrar os planos dela de controlar todas as classes e tal, é algo absurdo, cara. Então por que agora ela tá obedecendo ele? Especialmente num momento tão crítico, só com um negócio desse. Tipo assim, ela poderia expulsar o Ryuen, arruinar todos os planos do Ayano Koji. Mas na verdade ela obedeceu ele porque ela tem medo de que o Ayano Koji não enfrente ela com toda a determinação. Obrigado. É uma justificativa plausível. Ainda não está confirmado se a Sakayanagi vai ser expulsa ou não por causa disso. Mas se ela não for expulsa, cara, então basicamente todo esse alarde aí foi em vão. Como eu disse para vocês, tudo termina da forma mais branda possível. Basicamente, a própria Sakayanagi tecnicamente perdeu a partida e ela deveria ser expulsa. Não que eu queira que ela vá embora, eu não quero, tá? Até porque, pô, foi que no Saga que foi lá e armou essa parada toda, essa situação. Então é muito doido que ele ainda esteja tentando encontrar uma brecha para sair da situação que ele mesmo criou. Mais uma vez, como eu disse para vocês, a gente não tem tradução completa, galera. Não sabe. Se no final a Sakayanagi foi expulsa, mano, vai ser realmente a expulsão mais impactante da história de Yukoso até o momento. Eu não tenho nem palavras para descrever isso,
tá? Mas por conta da luta, acabou que pra muita gente vai ser uma decepção. Então eu quero saber da sua opinião. Você pode deixar aí nos comentários o que você achou dessas revelações que nós tivemos por agora. Mano, teve muita coisa bacana e eu tô doido pra ver, principalmente a tradução completa, né? Porque eu vou ler isso aí do início ao fim. Obviamente que a gente vai trazer muita coisa aqui pra vocês, desse maior dos maiores duelos de todos os tempos e tudo mais, como que aconteceu, né, de verdade, e se isso vai se concretizar ou não. Comenta aí, quero saber a sua opinião. E não esquece, se quiser acompanhar mais Yukoso, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo pra gente acompanhar isso tudo de primeira. Tamo junto sempre, beijo no coração, aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!